Vamos abrir, queridos, em João capítulo 17. Creio que todos vocês têm bem guardado isso na memória, que aqui nós vemos a última oração de Jesus quando estava com seus discípulos ainda, antes de ser entregue para ser crucificado. João 17, poderíamos dizer que essa oração expressa os sentimentos mais profundos do Senhor, as coisas que mais enchiam o seu coração nessa hora. Ele logo depois ia passar por uma hora de agonia no Getsemane. Nós vemos ele aqui expressando as últimas palavras ao Pai diante dos discípulos, isso antes de ser crucificado. Nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos ler apenas uma parte dessa oração, que é aquela parte sobre a qual o Senhor nos encaminha para meditar e olhar, buscar revelação, entendimento, vida e obediência. Vamos ler, queridos, desde o versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, nós fomos incluídos aí na oração de Jesus. Ele lembrou de nós e orou por nós milênios antes de nascermos. A oração por eles é pelo quê? O sentido da oração aqui, o propósito da oração que Jesus está fazendo aqui, vai aclarar-se no versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos ficar com esses textos, vamos buscar com atenção, compreender o máximo que possamos do que Jesus está dizendo aqui. O tema de Jesus aqui é a nossa unidade. E eu queria destacar dessas palavrinhas de Jesus dois aspectos fundamentais. Cada um desses dois ele repetiu aqui mesmo. Falou duas vezes de cada um desses dois aspectos. O primeiro deles está no versículo 21, onde ele diz: a fim de que todos sejam um. Portanto, qual é o tema, qual é a carga no coração de Jesus aqui? A nossa unidade. Mas Jesus não vai nos deixar
à mercê de nossas ideias. Nossas ideias nunca são boas, a menos quando são inspiradas pelo Espírito Santo. Ele não vai nos deixar à mercê de nossas ideias a respeito de como é essa unidade. Jesus vai dizer assim: e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Aqui Jesus está nos dizendo qual é o padrão da unidade pela qual ele está orando. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Medita nisso. Quando Jesus fala de nossa unidade, ele diz ao Pai que quer que nós tenhamos a mesma unidade que o Pai e o Filho sempre tiveram. Uma perguntinha. Alguma diferença entre o Pai e o Filho? Algum probleminha entre o Pai e o Filho? Algum distanciamento? Dizer, não, ficar uma semana sem falar contigo aí, para ver se eu acomodo as minhas ideias. Alguma discussão, alguma disputa, alguns ciúmes, alguma palavra inconveniente, alguma palavra depreciativa? Como é a comunhão do Pai com o Filho? Tu és meu Filho amado, em quem eu me alegro. Eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Essa é a comunhão do Pai e do Filho. E Jesus está dizendo aqui, na sua oração ao Pai, qual é o padrão que Ele espera para a nossa unidade. Que sejamos como Ele e o Pai. A segunda coisa que aparece aqui, que precisamos destacar nessa manhã, é o formato, o lugar, a dimensão aonde essa unidade deve aparecer. Como é que funciona na prática essa unidade? Nós vamos ver detalhes dessa unidade lendo outros trechos nas cartas apostólicas, mas aqui nós temos o padrão que nos ajuda a entender aqueles textos. E o padrão aqui é simplesmente esse: para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia. Ou seja, essa unidade que Jesus está pedindo ao Pai que tenhamos, ela é como a unidade da Trindade, e ela deve ser visível. Visível. Do contrário, por que ele colocaria aqui para que o mundo creia? Vejamos como essas duas realidades, elas são apresentadas, são repetidas nos próximos versículos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. De novo aí, padrão da unidade. É o padrão da unidade da Trindade. Versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para que o mundo conheça. Lembram que lá em Atos, em determinado momento, os que não criam no Senhor olhavam para a igreja e comentavam:
Vede como eles se amam. Vede como eles se amam. E esse era um motor de crescimento da igreja, porque o mundo olhava e ficava espantado com a comunhão deles, com o amor deles entre eles. Aquilo que havia na igreja era uma manifestação do caráter da Trindade e atraía o mundo. Eu posso dizer que eu experimentei isso de forma plena na minha vida. Vocês sabem que eu sou filho de pastor, mas meu pai estava lá numa denominação, e eu com 14 anos de idade, eu deixei tudo lá, escola dominical, todos os costumes lá, não queria mais saber daquilo, e assim eu vivi na minha independência dos 14 até os 21 anos de idade. E eu não gostava praticamente de nada do que eu via lá. Eu nasci lá, você cresce lá, você vê algumas coisas, eu via muita coisa que eu me lembro de discutindo com um membro da igreja lá, e ele falando que na igreja existe assim o amor. Eu disse para ele: olha, eu conheço aí, é o seguinte, lá na turminha com quem eu saio para ir para os bailes sábado de noite, a gente lá se ama mais do que vocês aqui. Eu tenho muito mais amor lá do que aqui vocês. Como? Não, lá se a gente sai, se um vai para um baile lá, encontra uma turma lá e vai apanhar, o resto vai junto para apanhar junto. Ninguém apanha sozinho, não. Todo mundo se junta para defender uns aos outros. Obviamente que isso era um pensamento bem tolo, mas em parte verídico. Ocorreu que ali na década de 70, meu pai começou a ter comunhão com outros pastores da cidade, de várias distintas denominações. Meu pai era metodista, tinha um outro companheiro metodista ali, tinha um luterano, tinha um anglicano, tinha da Assembleia de Deus, tinha um presbiteriano norte-americano, tinha dois que vinham do Instituto Palavra da Vida, de formação fundamentalista batista, tinha tudo ali. A gente nem sabia o que estava acontecendo, mas eles se reuniam todas as semanas na segunda-feira, e cada segunda-feira à noite eles oravam e um deles ministrava a palavra. E eles começaram, meu pai entrou numa jornada única. Ele nem sabia que existia aquilo. Meu pai já tinha ido ao Canadá para fazer pós-graduação. Ficou 10 meses no Canadá fazendo pós-graduação de teologia de não sei o quê. De repente, ele conhece esses irmãos. Deus fez entre esses homens um milagre que eu tenho certeza, irmãos, é muito maior do que um cego de nascença ver. É mais fácil um cego de nascença ver do que você juntar 9, 10 pastores, cada um de um contexto diferente, para estarem ali junto, orando e querendo aprender um com o outro, um com os outros. O que aconteceu ali? Aconteceu uma coisa genuína da parte de Deus, não programada, não imaginada por ninguém. Eles dizem que o grupinho era 9 pastores. Teve uma semana lá que esses pastores, alguém perguntou para eles: mas essa reunião é só para pastores ou dá para mais alguém participar? Aí disse: não, pode vir. E teve uma segunda-feira que diziam, acho que eles contaram no dedo, diz que além dos 9 pastores, tinha mais 9 irmãos que apareceram lá e participaram da reunião. A reunião não era uma reunião fechada. Na semana seguinte, na segunda-feira seguinte, sem ninguém fazer nenhuma propaganda, sem ninguém programar, sem nada, tinham 80 irmãos lá na reunião. Então eles tiveram que sair de uma salinha que eles estavam lá para um salão maior, que era um salão da escola lá, do pastor metodista, esse amigo do meu pai. Então
Tinha uma sala maior, foram reunir lá. Só que na semana seguinte tinha 250 irmãos. E de onde eram esses irmãos? Esses irmãos estavam vindo movidos pelo poder do Espírito Santo, que estava querendo fazer uma coisa nova em Porto Alegre. Na semana seguinte, tinha 500 irmãos, e os irmãos tiveram que sair tiveram que sair daquele salão que estavam para ir para um templo da igreja, que é um templo maior, cabia 500 pessoas. E a partir dali, irmãos, a cidade de Porto Alegre foi chacoalhada com aquele movimento ali. E muita gente de tudo que é lugar vinha, aparecia. E algumas coisas interessantes aconteceram ali. A mais interessante para mim foi minha conversão. Irmãos, a maioria de vocês talvez não sabe o que significa o que eu vou dizer aqui para vocês agora. Mas você chegar num salão, tem uma irmã de seus 65 para 70 anos. Uma irmã que mais ou menos 30 anos não corta o cabelo, porque é proibido cortar o cabelo. Então ela está com aquele cabelo preso assim, com um coque grande aqui assim, em cima. Ela está com um saião comprido. Ela está com uma Bíblia preta, grandona assim, agarrada com a Bíblia, e com a pomba branca desenhada na capa da Bíblia. Alguns de vocês talvez identifiquem qual é o contexto onde tinha, hoje não sei se é assim, mas tinha muita gente assim. E qual é a questão? A questão é que você chega numa reunião e está essa irmã, numa rodinha, abraçado com 5, 6 outras irmãs. Uma está lá de cabelinho curtinho, cortadinho, rente, com calça jeans. E outra também, e nenhuma está ali dizendo que a outra é mundana, nem que essa é uma coroca que está cheia de costumes. E isso, irmãos, isso colocou por terra as minhas barreiras. Eu era mundo, eu estava no mundo. Quando eu vi isso, se cumpriu na minha vida aquilo que Jesus orou aqui. Eu me converti pelo que eu vi de comunhão e unidade na igreja. Ali naquele lugar, irmão, uma pergunta que você não via, eu acho que era praticamente proibida, era a única pergunta que era proibida ali. A pergunta era: qual é a tua igreja? Alguma vez tu viu alguém lá dentro, Mário, perguntando uma pergunta dessa? Algum pastor tentando responder? Alguém falando disso? Essa pergunta era proibida, porque havia um espírito de revelação mostrando que a igreja do Senhor é uma, e nós estávamos ali como igreja, e todos que estavam ali tinham essa consciência, e ninguém queria saber. Isso era segunda-feira, sábado, domingo, ninguém sabia onde é que os outros reuniam, não importava, importava que segunda-feira estava todo mundo ali junto. Isso foi o motivo da minha conversão. O Mário, eu acho que em algum momento também deveria contar, porque tu foste impactado pela mesma coisa, apesar de não ser filho de pastor, né? Quando você chega, você já chega dentro daquilo, né? Bom, irmãos, isso nos leva aqui agora a uma pergunta prática que precisa ser respondida. Como é, na verdade, que Deus programou para que esta unidade fosse visível ao mundo? Como é que Deus, qual é a estratégia que Deus usou, que nós podemos ver em Atos dos Apóstolos e nas cartas, que Deus tem usado para que o mundo visse a unidade da igreja? Isso nos leva a uma coisa bem simples, irmãos. Há praticamente 3 formas distintas de manifestação da igreja. Lá em Mateus, capítulo 16,
quando Jesus tem aquela conversa com Pedro, e Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ali naquela hora, Jesus diz: eu edificarei as minhas igrejas. O que ele diz? Edificarei a minha igreja. Isso é um ensino básico, fundamental, simples. Nunca no coração de Deus, nunca nas palavras de Jesus, nunca no ministério apostólico foi sequer pensado em duas igrejas. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Bom, aí temos que nos perguntar: como é que se expressa essa unidade da igreja de Jesus? Nós estamos sentados aqui, agora é domingo de manhã, deve ter alguns irmãos lá na China se reunindo, fazendo vigília, já é noite lá. Imagine um grupo de irmãos lá na China. Uma realidade que a Bíblia nos ensina é que nós somos um com aqueles irmãos. Qualquer irmão em qualquer lugar do mundo, onde estiver reunindo, no mundo, aqui nessa cidade, qualquer irmão que pertencer ao Senhor faz parte da mesma e única igreja a qual pertencemos. Amém? Mas como é que é essa unidade entre nós e eles? Esses irmãos chineses que eu falei aqui, nós nunca vimos o rosto deles, nós nunca pudemos abraçá-los. Então como é que o mundo vai ver essa unidade? O mundo não vê essa unidade, irmãos. Essa é uma unidade espiritual. Abram lá em Efésios capítulo 4. Aqui no capítulo 4 de Efésios, você vai ver que existem dimensões da unidade. No versículo 3, diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então existe algo da unidade que o apóstolo aqui chama de unidade do Espírito. Mas quando nós chegamos ao versículo 13, o que ele diz? Até que todos cheguemos à unidade da fé. É uma outra dimensão de unidade. Unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E no final, nós vemos aqui, apesar da palavra unidade não aparecer, mas no versículo 16, essa palavra unidade está implícita, porque nos mostra a igreja funcionando junto, e diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, aqui em Efésios 4, nós podemos ter essa visão de que existe uma unidade de espírito, uma unidade de fé e uma unidade de corpo. Que é a unidade de espírito? A unidade de espírito, irmãos, é aquela unidade sobrenatural criada por Jesus na cruz. Ele fala isso aqui em Efésios também, porque ele está falando dos povos. Você sabe quais são os dois povos que mais brigaram na história da raça humana? Os judeus e os gentios em volta deles. E hoje os gentios em volta do mundo inteiro. Esses povos brigaram desde que Isaac aceitou uma proposta
imprópria da parte da Sara. Abraão, desculpe, muito obrigado. Desde que Abraão aceitou a proposta lá da Sara para um filho que não era o filho da promessa. O texto de Efésios 2 está nos dizendo que de ambos, gentios e judeus, Deus fez um. Vamos ler o capítulo 2, versículo 14. Do mesmo livro de Efésios, 2,14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. É muito comum na nossa história com o Senhor de ouvir pregações sobre a separação que havia entre nós e Deus, e que quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, e agora nós temos acesso a Deus. Irmãos, a mesma morte que rasgou o véu, ela derrubou o muro de separação. Quando nós vemos em Gênesis 3 a queda do homem, ali houve uma separação do homem em relação a Deus. O próximo episódio que a Bíblia vai relatar é o homem matando o homem. Ali está, a Bíblia está gritando, rompeu a relação vertical com Deus, rompeu a relação horizontal, homem com homem. O Novo Testamento nos ensina, foi reatada a comunhão com Deus, implicitamente deve estar também reatada a relação entre aqueles que são de Deus. João vai a um extremo e diz: como alguém diz que pode amar a Deus a quem não vê, se não ama a seu irmão a quem vê? Pois bem, irmãos, disso estamos abordando. Há uma relação espiritual que nos une como uma igreja só. Vejam aí, nós parece que estamos usando bastante Efésios hoje. Observem o capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Vocês já observaram, irmãos? Que coisa tremenda, que maravilhoso esse texto, que verdade tremenda. Uma família que recebe o nome do Pai. A igreja não é composta apenas de todos os santos na face da terra. A igreja é composta de todos os santos na face da terra e todos os santos que já estão nos céus com o Pai. Há uma igreja só, inclusive com eles. Eles são um conosco, nós com eles. Que bênção! Essa é a unidade espiritual. Essa unidade, você não pode tocá-la. Você não pode tocá-la. Quantos de vocês aqui eu não tenho oportunidade de ir na sua casa, conhecer você, mas nós somos um. Nós somos um, mas ninguém quase nunca nos vê juntos. Mas nós temos essa unidade espiritual. Como foi então, irmãos, que Deus programou para que essa unidade fosse visível? Nas Escrituras, nós vemos a determinação do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, guiando a igreja de uma forma muito
única, para que essa oração de Jesus fosse cumprida. Qual era essa forma? Era simples, uma igreja muito grande espalhada pela terra, mas em cada unidade local, ou em cada cidade, uma única igreja. Então você começa a ver expressões na Bíblia sobre as igrejas. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Mas quando você encontra a expressão as igrejas, do que Jesus está falando? Do que Paulo está falando? Jesus não falou às igrejas. Os irmãos falavam, Pedro, Paulo falavam nas suas cartas. Do que eles estavam se referindo quando falavam às igrejas? Estavam se referindo a algo muito simples. Todas as vezes que eles se referiam a uma cidade, eles falavam a igreja. Quando Paulo escreve a carta dele aos Coríntios, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Quantas igrejas em Corinto? Uma igreja. Agora, quando ele se refere a uma região, como a Galácia, que continha muitas cidades, ele então aí expressa dessa forma plural. Ele diz: as igrejas da Galácia, porque eram várias cidades, uma igreja em cada cidade. Deus não permitiu, e isso durou por séculos, não permitiu que de forma nenhuma houvesse mais de uma igreja numa cidade. Deus não permitiu isso. Essa hipótese ela ficou fechada. Uma igreja em cada cidade. E como seria para que se mantivesse esses irmãos? Dizem que muito cedo Éfeso já tinha quase 100.000 irmãos. Como fazia para manter coesão entre esse monte de irmãos em cada cidade, principalmente nas cidades maiores, onde a igreja crescia muito? Como funcionava para ser uma coisa só? Isso era muito, muito simples também. Deus é muito grande, muito complexo, mas quando Ele fala com a gente, Ele é simples. Ele fala conosco, nos dá diretrizes, nos dá formatos, como quem está cuidando de crianças. E nós somos guiados pelo Pai. E como é que numa cidade a igreja se mantinha coesa, unida? Muito simples, irmãos. Estando toda a igreja na cidade, não importava o quanto crescesse. Toda a igreja nessa cidade respondia e era presidida por um único presbitério. Um grupo de presbíteros presidia sobre a igreja. Então havia o presbitério em cada igreja. Simples demais, não? Simples, não estou dizendo fácil. Lá numa reunião dessa de presbitério, você vê. É simples. Deus deu essa forma. A coisa fica muito gritante quando Paulo recebe orientação do Senhor para ir para Jerusalém. Ele sabe que vai ser preso. Ele se dá conta que ele nunca mais vai passar naquela região que ele está. Ele nunca mais vai passar por ali. Ele sabe que é a última oportunidade de ver os Efésios. E ele não entra na cidade. Porque provavelmente se ele entrasse na cidade, os irmãos iam agarrar ele lá. E ele não ia ter a rapidez que ele estava precisando. O que ele fez? Ele, de Mileto,
uma cidade próxima de Éfeso. De Mileto ele mandou chamar o presbitério de Éfeso. E veio todos os presbíteros de Éfeso para essa conversa com Paulo, que nós vemos registrada aqui em Atos 20. Atos 20. Não vamos abrir agora, porque eu acho que mais ao fim a gente vai olhar alguns textos importantes ali de Atos 20. Só guardem isso, como era prático, simples e orgânico. Um presbitério em Éfeso. Paulo os juntou e lhes disse várias coisas e lhes deu as últimas orientações que ele tinha para dar para aquele presbitério. Amém, irmãos? Alguma pergunta até aqui ou podemos continuar? Eu penso que isso aí é simples. A pergunta é, porque alguns falam que as cidades hoje são muito grandes e às vezes um bairro já representaria o que era uma cidade antigamente. O que eu entendo que Deus fez, quis fazer e projetou em toda a dimensão, em todo o âmbito que vocês podem estar juntos, vocês vão estar juntos. Vocês não vão estar juntos quando for impraticável. É isso que eu entendo. Então o sujeito podia ter uma cidadezinha que estava ali 10 quilômetros. Às vezes menos do que daqui a São Cristóvão, menos do que daqui a Buraquinho. Mas os irmãos, para andar 10 quilômetros, não era viável. Meu entendimento é que Deus colocou a unidade prática naquele lugar que fosse possível. Isso não significa que não pode, de repente, uma cidade como São Paulo, como o Rio. Bom, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos setorização em função disso. Poderiam se tornar os 10 setores poderiam se tornar 10 igrejas. Você vê, aquilo foi funcional, mas continuamos todos junto com um único presbitério. Bom, o que nós temos que ver agora é talvez o mais importante. Até aqui isso era base para o que precisamos dizer. A pergunta que teria que ser respondida era: qual era o zelo apostólico com relação a essa unidade? Como atuavam os apóstolos? Os apóstolos permitiriam algum tipo de quebra nesta unidade da igreja? Nós não temos tempo aqui para analisar todas as cartas, porque em quase todas as cartas há alguns indícios. Mas eu queria me referir primeiro, como exemplo, a carta aos Romanos. Em Roma, tanto por uma situação de cultura religiosa dos judeus que moravam em Roma, tanto por essa situação de cultura, como pelas questões políticas da época. Nós não vamos entrar aqui nessas questões políticas, mas houve uma saída por um tempo de judeus, e depois os judeus retornaram para Roma, e nesse momento começa a acontecer alguns conflitos entre os irmãos. Não foi só em Roma, em quase todas as cidades onde Paulo ia, apareciam aqueles que começaram a ser chamados de judaizantes. Os judaizantes eram irmãos que eram judeus e se converteram a Cristo. Eram judeus e creram no Senhor, mas muitos deles continuaram, por causa da cultura em suas mentes, continuaram insistindo que um homem, para ser cristão, deveria se circuncidar.
Então começou a haver discussões nas igrejas, se o cristão que foi batizado tem que se circuncidar ou não. Eu estou relatando isso aqui, irmãos, só para lembrar para vocês a seriedade com a qual esse assunto foi tratado. Paulo e Barnabé foram a Jerusalém para tentar resolver esse problema. Imagina uma viagem naqueles tempos, eles andavam a pé, e uma viagem daqueles tempos só para ir num lugar resolver essa problemática, para que não houvesse problemas e discussões entre os irmãos. Quanto zelo pela harmonia, quanto zelo pela unidade entre os irmãos, a ponto de fazer uma viagem longa para resolver esse tipo de problema. Você, quando for ler Romanos capítulo 14, você vai ver já Paulo na sua carta aos Romanos, você vê Paulo ensinando os irmãos como conviverem. Era assim, havia diferenças com as quais era impossível conviver. Era impossível. Se alguém não confessasse que Cristo veio em carne, era expulso da igreja. Era considerado gentio e publicano. Havia coisas inegociáveis, mas havia coisas aonde Paulo dizia, um tinha certeza que melhor de tudo para ser espiritual e tudo é não comer carne. E o outro, não tem nada disso, o ensinamento de Jesus não tem isso, eu como carne. O que o Paulo disse para eles? Quem come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue o que come. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Vocês percebem, irmãos, que esse texto, que o reino de Deus é alegria, justiça, alegria e paz no Espírito Santo, vocês percebem que esse texto está totalmente relacionado à unidade? Se nós saímos cada um para fazer uma coisa e brigar, cadê justiça, cadê paz, cadê alegria? Some tudo. Mas vamos à carta que mais nos chama a atenção. Vamos a 1 Coríntios. Paulo foi a Corinto, escreveu para os coríntios, preocupado com muitas coisas, mas esta preocupação aqui que nós vamos ler é a preocupação central de Paulo. Vamos ler o capítulo 1, versículo 10. Primeira Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis cada um uma coisa diferente. Que faleis todos a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aqui, irmãos, já não está falando de unidade de espírito, aqui está falando de unidade de fé. A mesma disposição mental e o mesmo parecer. E a ponto de falar todos as mesmas coisas. Aí ele vai falar lá de uma irmãzinha, a irmã dedo duro. Ficou famosa a irmã como dedo duro na história da Bíblia. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé. Não necessariamente foi ela,
pode ter sido os filhos dela, pode ter sido o marido dela. Eles os da casa de Cloé. Interessante que eles vão lá, deduram os coríntios, dizem para Paulo: ó, lá em Corinto está assim, 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 mas não fazem. Não conta nada, Paulo, não fala o que eu falei, não diga nada. Nós todos temos que ter a liberdade, se quisermos resolver diferenças entre nós. Não tem esse negócio de, ó, vou te contar aqui, mas você não fala. E como é que faz depois para corrigir? Como é que faz? Então nós temos que entrar também aqui no advento de Cloé. Versículo 12: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Bom, Paulo agora está falando, vai enfocar mais no ministério dele, mas mais adiante, no capítulo 2, o tema de Paulo no capítulo 2 é a tensão, o contraste até entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Ele faz todo o capítulo é para procurar despertar o coração, os olhos espirituais daqueles irmãos, para eles verem a diferença entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Mas no capítulo 3, Paulo diz, eu penso que Paulo estava lá escrevendo, ou ditando para quem ia escrever, e disse: não, tem que voltar aquele assunto não está bem tratado, eu preciso repeti-lo. E olha o que Paulo vai dizer aqui. Vamos ter coragem para ler o que aconteceu e para fazer uma comparação da nossa realidade com a deles. Temos coragem? Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. O que você acha? Eu chegar aqui assim e dizer assim: irmãos, eu vou ter que falar com vocês hoje como quem fala com carnais. Paulo era drástico, né? Se eu não pude falar, por que, Paulo? Por que você não nos falou como espirituais? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Uau, Paulo, que acusação pesada! Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, vamos procurar visualizar a situação em Corinto. Quantas igrejas havia em Corinto? Corinto, 1 Coríntios 1, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso.
Agora Paulo, quando você começa essa carta, diz, bom, a igreja está unida. E Paulo começa a dizer que a igreja não está unida. Paulo começa a dizer que a igreja está cheia de divisões. Que divisões? Vamos colocar nossos olhos lá e vamos ver a cena. Havia nessa igreja em Corinto, irmãos, panelinhas. Panelinhas. Eu me permito navegar, especular, todo mundo sabe que é uma especulação. Mas eu imagino mais ou menos assim. Você viu Paulo? A profundidade do conhecimento, da revelação de Paulo. Ninguém tem a revelação que Paulo tem. E os irmãos dizem, meu negócio é com Paulo, eu sou de Paulo. Aí vinha o outro e dizia, Paulo, as cartas dele são fortes. A presença dele é fraquinha. Você não vê que a presença dele é fraquinha? Veja a presença de Apolo. Apolo, quando chega, começa a falar, todo mundo entende tudo. Deixa Paulo para lá, eu sou de Apolo. Aí vinha um e dizia, nem Paulo, nem Apolo andaram com Jesus. Pedro andou 3 anos com Jesus. Você não está vendo que Pedro é uma cópia de Jesus, que andou com Jesus 3 anos? Para com esse negócio, eu sou de Pedro. E aí aparecia um ali, um lá que andava fazendo lá um discipulado. Se vocês são de Paulo, Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo bate nele igual. Porque quando eu digo eu sou de Cristo, eu estou dizendo, vocês não. Que triste, que situação triste. Vamos tirar algumas lições daqui. Primeira, qualquer possibilidade de divisão, qualquer sombra de divisão, os apóstolos atuavam imediatamente. Isso aqui era uma divisão na mente, que já estava possivelmente resultando em divisão no coração, mas ainda era uma igreja única que andava junto. E Paulo corre para resolver esse problema. Paulo não aceita essa situação. Bom, nos parece, pelo conteúdo da segunda carta, nos parece que ele já não precisou, na segunda carta, tratar desse problema. Possivelmente, a turma lá se afinou, se ajustou, e ele não precisou voltar ao tema. Agora vamos imaginar, irmãos, que os irmãos continuassem com essa prática divisionista e que Paulo tinha repreendido. Eles já estavam sendo chamados de crianças e carnais. E se eles não dessem atenção à exortação apostólica, de que Paulo ia chamá-los? Vamos imaginar o seguinte, pior, bem pior. Eles não consertam, continuam vivendo daquele jeito, aquilo produz tensões a tal ponto que vai um para um lado, o outro para o outro. Nós vamos reunir lá em casa, lá com o grupo aqui de Paulo, vamos para cá. E cada um vai para o seu canto. Não teria a situação piorado muitíssimo? Vamos cada um para um canto e vamos formar o nosso presbitério. Paulo não chamaria, se eles fizessem isso, Paulo não chamaria de crianças. Eu não sei do que Paulo chamaria. Talvez de projeto mal nascido. Alguma coisa pior. E Paulo ia lá e dizia: irmãos, isso é uma vergonha para o nome de Cristo.
Não é possível, há um só Deus, um só Pai, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, não pode isso. Aí um dia que o Paulo fosse lá para visitá-los, já tinha até uma plaquinha na frente do lugar que eles reuniam assim, Igreja Paulina. Aí lá estava a Igreja Cefina, a Igreja Apolina. Uau, que horror! Não seria um horror? Irmãos, se eles fizessem isso, eles iam estar justamente como nós estamos. Hoje não dá, se Paulo ressuscitasse e aparecesse aqui, ele não tinha como escrever uma carta para a igreja de Salvador. Entrega a carta para quem? Tem 300 presbitérios na cidade ou mais. Se não for 2.000 presbitérios, 3.000 presbitérios que tem nessa cidade. Para quem? Irmãos, a verdade é assim: a nossa divisão, a nossa realidade como igreja, o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo, é reconhecer que diante da obra de Jesus é um escândalo, é um escândalo, é um péssimo testemunho da obra de Cristo. Para que eles creiam, disse Jesus. Quantas pessoas vocês já tentaram pregar, e ao pregar a pessoa diz: mas cada um de vocês prega uma coisa diferente para saber quem é que está certo. Qual é a sua igreja? Tem a igreja tal, igreja tal, igreja tal. Nossa divisão, ela é uma negação do caráter de Deus na igreja, do caráter de Cristo dado à sua igreja. E nós precisamos, irmãos, encarar isso de frente e ser honestos. A igreja é como um bolo todo fatiado, e nós somos uma fatia desse bolo. E esse bolo desfatiado assim é motivo de tristeza para o nosso Pai todos os dias. Todos os dias. Alguns falaram aqui de perseverar no propósito eterno. Irmãos, propósito eterno sem unidade é uma mentira. O que nós podemos fazer? Porque nós somos herdeiros desse quadro. Há algo que nós podemos fazer? Quero contar para vocês qual foi a primeira conversa de Van Baker, quando ele veio aqui no ano de 1983, eu acho, não foi? Tivemos reuniões e tal, ele já pegou a gente, já levou para a rua. Mas quando chegou assim, passou o fim de semana, chegou amanhã de segunda-feira, era dia do Ivan conversar com os pastores. Mário e Marcos. Nós vamos sentar com o Ivan agora. É a primeira vez que nós estávamos junto com o Ivan para perguntar coisas, para ser orientado por ele. O Ivan não esperou a gente abrir a boca para perguntar nada, para falar nada. O Ivan fez uma pergunta: onde é que estão os pastores da cidade? Aí o Mário, eu olhei para ele, pensei que ele era um pastor da cidade. Ele olhou para mim, pensando, eu sou um pastor da cidade. O Ivan disse: você pensa que eu vim aqui por causa de vocês? Aí os olhos já... Acho que o Ivan estava tentando nos tirar das fraldas, né, mano? Aí ele diz assim: onde estão os pastores da cidade? E nós já está quase entrando em pânico.
E aí ele disse mais: quando vocês vieram para cá, já havia muitos homens servindo ao Senhor aqui nessa cidade muito antes de vocês. Eu não vim aqui por causa de vocês, eu vim aqui porque há uma igreja na cidade, e eu quero saber onde estão os pastores dessa igreja. Graças a Deus eu tinha lá 1 ou 2 telefones de um pastor. O primeiro com quem eu contactei aqui foi o Jurandir Miguel, alguns de vocês conhecem. E liguei para Jurandir: ô Jurandir, estou com um argentino aqui que quer ver você. Ele disse: venha. E nós já tomamos ali a nossa primeira aula. E Ivan insistiu com isso toda a nossa vida. Temos que considerar os irmãos da cidade. Isso não significa que basta ter o rótulo de cristão nós aceitamos, não. Nós analisamos a vida. Nós não analisamos, vocês não podem, nós não podemos analisar se está conosco ou não está conosco. Para saber se está na igreja ou não, o que se analisa é a vida. Está em santidade? Está na igreja. Não está em santidade? Mesmo que esteja no nosso meio, não está na vida não. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Viram, irmãos, como os apóstolos não admitiam essa hipótese, não aceitavam essa hipótese. Outra coisa óbvia demais, para nós desde o princípio, é que se o bolo está fatiado, o bolo devia de estar inteirinho, mas está todo fatiado. Nós somos uma fatia. Tem alguma coisa mais que a gente pode fazer, além de aceitar as outras fatias? Tem algo pequeno. Alguns de vocês talvez só hoje vão entender por que nós não temos um nome. Por que nós não temos um nome? É simples demais, irmãos. A igreja estar faccionada é um horror. Pegar cada facção dessas e particularizar e rotular de igreja. Se nós quiséssemos ser honestos diante da nossa geração e quiséssemos ter algum tipo de identificação, a única coisa honesta que se poderia fazer é criar placas colocando assim: a facção pentecostal, a facção metodista, a facção do discipulado, a facção do evangelho do reino. Isso seria honesto. Agora, chamar a cada pedaço desses, separado do outro, chamar isso de igreja, é pelo menos um tiquinho. Mas por que você não tem nome? Porque Deus não gosta que nós estejamos divididos. E como Ele não gosta, Ele está triste, nós vamos ficar tristes junto com Ele. Porque colocar nome nessas facções é um passo a mais. Quando começou a acontecer isso, creio que depois da reforma, quando começou a acontecer isso, isso se tornou a legalização, a oficialização da divisão. A partir daí a divisão se torna aceita. Vocês querem ver como a divisão é uma coisa aceita? Quer ver um sintoma, uma das coisas que acontece? Nós estávamos essa semana com um grupo de irmãos resolvendo pendências que geraram uma ruptura. E eu estava ali com alguns companheiros e Evangevaldo lembrou assim: olha, naquele tempo lá, se alguém fosse injustiçado pela igreja, se alguém tivesse problema com a igreja, se alguém tivesse problema com qualquer um dentro da igreja, o sujeito não tinha para onde ir. Ele não tinha para onde ir. Ou ele ficava na igreja e resolvia
as coisas, com conversa, com oração, com perdão, com humilhação, com humildade. Ou ele ficava na igreja ou ele ia para o mundo. Hoje a igreja parece quase um supermercado. Você faz análise assim e vê qual é a mercadoria que te agrada mais. E você fica ali enquanto você acha que está sendo tratado bem. Se te tratarem mal, aí você vai procurar. Isso tudo, irmãos, é expressão da nossa imaturidade. De quão longe nós estamos do propósito eterno do Senhor em relação a essas coisas aqui. Gostaria de encerrar o texto que nós citamos antes de Paulo, estando perto de Éfeso, em Mileto, manda chamar os presbíteros, tá? Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Bom, aí é uma série de falas, nós vamos saltar aqui, porque nós vamos ao versículo 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então era a última oportunidade de Paulo falar com aquele presbitério. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Palavra forte, né? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora, vejamos aqui quão profunda, quão séria era a carga apostólica para que não houvesse divisão na igreja, que Paulo chega a atuar antes que acontecesse. Paulo prevê o que vai acontecer e atua. Versículo 29 e 30. Duas coisas iriam acontecer com a igreja. 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Que são esses lobos vorazes? Aqueles que vêm com doutrinas falsas, aqueles que vêm com doutrinas que desencaminham a fé. Uma das coisas, por exemplo, que é muito comum hoje, nos nossos dias, é essa doutrina de que Jesus não é Deus. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Todo mundo islâmico diz que Jesus não é Deus. Há um movimento novo, tem 1 ou 2 décadas aí que cresceu no mundo, um movimento muitas vezes chamado de messianismo, que é formado, que tem nascedouro em judeus que reconhecem que Jesus é o Messias. Só que esse movimento ele tomou várias ramificações, e algumas delas, que eu já vi aqui em Salvador, inclusive há anos, começa conversando com você assim: não, nós reconhecemos Jesus é o Messias, e nós os judeus, nós nos equivocamos quando crucificamos a Jesus. Hoje nós reconhecemos que Ele é o Messias. Mas você, muitas vezes, se você continuar a conversa com essa pessoa vai chegar num momento que você vai perguntar assim: Jesus é o Messias prometido de Israel? É. Mas Ele é Deus? E a pessoa diz: não, não é Deus.
E isso está por aí na cidade, isso está na internet, está para tudo quanto é canto. Isso são coisas desse tipo, são os lobos vorazes dos quais Paulo está falando aqui. Mas ele fala no versículo 30 de algo mais sutil, algo que tem a ver com 1 Coríntios. Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Primeiro nós temos que analisar essa palavrinha aqui. Essa palavra pervertida, ela não é uma boa tradução. Ela dá uma ideia de alguém ensinando perversidade. Você fica imaginando assim, alguém ensinando coisas imorais ao extremo. Não é disso que está falando aqui. A palavra no original aqui é muito mais, caberia a tradução distorcida. Não é invenção de coisa louca, mas é de pegar a própria verdade e dar uma torcida, dar uma ajeitada. E ele fala aqui daqueles que fazem isso para arrastar os discípulos atrás deles. É como se um Paulo, um Apolo, um Éfeso quisesse aquela panelinha. Como se Paulo gostasse que havia em Corinto uma panelinha a favor dele. Aqueles discípulos que estavam na igreja, mas eram seguidores de Paulo. Vamos a Gálatas então, queridos. A Galácia foi a região aonde mais houve invasão de judaizantes, ensinando que tinha que guardar o sábado, ensinando que teria que se circuncidar o macho. E vejam só, e havia nas igrejas da Galácia uma tensão assim. Alguns eram legalistas, queriam seguir as leis de Moisés, e outros eram de tendência libertista. Parece que não tinha ninguém meio equilibrado. Vejamos o capítulo 13, versículo 15. Não, desculpe. O capítulo 5, versículo 13. Havia muita reclamação contra os legalistas. Então Paulo, a carta toda, ele argumenta com esses legalistas. Mas Paulo não dá a entender que os que se opunham aos legalistas estavam todos totalmente corretos, não. Porque ele diz assim, versículo 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era esta a realidade que os Gálatas viviam? O versículo seguinte vai dizer qual era a realidade que eles viviam. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Tudo por uma questão de lei e de liberdade. E sempre há na igreja o risco de ir para um lado ou ir para o outro. Não tem mais de mês eu recebi um WhatsApp de um irmão que está há anos conosco, dizendo: Marcos, eu estou meio assustado. Estou assustado com o tamanho da liberdade de alguns na igreja e com as fotos que tiram com as garrafas, com as mesas cheias de garrafa e colocam no Facebook. Eu disse: irmão, ajuda a gente aí então, porque se eu vejo, eu digo alguma coisa. Nós temos que tirar do nosso meio toda a forma de
usar da liberdade para dar ocasião à carne. Por fim, Paulo sai instruindo como eles deveriam resolver o problema. Digo, porém, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vamos prestar atenção nessa lista aqui: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Só fala aqui coisa braba, né? Você olha assim, não, isso aí abandonei há décadas. E o que vem a seguir? Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Depois ele acrescenta, você vê que aqui são todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pecados nas relações entre irmãos. 7 pecados que tem a ver com a nossa relação, que vai demonstrar até onde vai a nossa unidade. Depois ele fala outra lista: invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Imaginem essa situação, irmãos. Chega lá no dia do Senhor, aí um de nós vai lá e o Senhor diz: você não vai entrar aqui não. Não? Como? Por quê? Discórdia. Eu achei você todo tempo com discórdia. Aliás, facção, você deu apoio à facção. Essas coisas aqui, irmãos, são tão deploráveis aos olhos de Deus quanto aqueles outros pecados que estão na lista acima. Eu tinha dito que era o último texto, né? Mas sempre só tem mais umzinho. Filipenses capítulo 4. Nós vimos lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, nós vimos que há 3 níveis de unidade: unidade de espírito, unidade da fé e unidade do corpo. Esse texto que nós vamos ler agora nos fala do esforço que nós temos que fazer em prol da unidade da fé. Não é capítulo 4, é Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Olha quanta coisa boa havia na igreja em Filipe: consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Mas Paulo diz assim: irmãos, então não parem por aí, vamos adiante, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Compreendemos, irmãos,
o que o coração do nosso Pai deseja a nosso respeito em relação a toda a igreja que não congrega conosco, e em relação a nós mesmos. Temos essa compreensão? Que o Senhor coloque no coração de cada um essas palavras que lemos como algo normativo dentro do seu coração, dentro da sua mente, que isso normatize o nosso caminhar com a igreja, o nosso trabalho, o nosso serviço aos irmãos, seja normatizado por isso aqui. Eu contei para vocês a bênção que foi quando eu chego naquele lugar e vejo aquele monte de irmão, tudo abraçado, adorando ao Senhor junto, e como o Senhor usou aquilo para me conquistar. Mas irmãos, eu tenho que contar também de uma parte negativa. Aqueles pastores que se juntaram, que se uniram, vieram cada um de um lugar, e tinham cada um suas convicções, e por muitos anos a dificuldade deles se afinarem trouxe muita dificuldade para a igreja. O Mário sabe o que é viver isso. Nós vivemos isso. Um pastor levanta, diz uma coisa, o outro parece que diz o contrário, aí vem um líder lá que aparece e diz outra coisa. Graças ao Senhor, Deus deu àqueles irmãos a visão e a disposição de coração para permanecerem juntos, porque nesse permanecer juntos eles foram se afinando, receberam a ajuda de outros de fora também, mas eles foram se afinando na fé, e aquele ambiente mudou. Mas meu testemunho é esse, é idêntico ao do Mário. Nós vimos esse derramar de amor, mas nós vimos também o grande conflito que era viver numa congregação onde as coisas não eram definidas, a fé não era definida, as escrituras eram meio aleatórias, vai depender do discipulado com quem você está. Queremos dizer em nome do Senhor a todos vocês, líderes, esposas, pais, irmãos que cuidam de outros, que têm discípulos que estão cuidando, sejamos todos fiéis, a um só ensino, a um só Espírito. Não significa que nenhum de vocês pode questionar algo, pelo contrário, pode questionar, mas não falando com os discípulos. Questiona vindo a nós, perguntando, e isso aqui? E esse texto aqui? Como é que resolve isso aqui? Qualquer coisa pode ser dialogada, mas o que nós pregamos tem que ser como está escrito aqui em Filipenses: faleis todos as mesmas coisas. Se vocês verem irmãos que não estão falando as mesmas coisas, advirtam esses irmãos.